O Titanic pode ser o desastre mais famoso de navio, mas, surpreendentemente, não está nem perto de ser o mais mortífero naufrágio que já ocorreu em um transatlântico de luxo. A maioria dos cruzeiros são absolutamente seguros e não estão cheios de cocô. Ah, calma aí, a gente vai chegar lá. Agora, prepare o seu prato para um buffet de horror em alto mar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pi e seja bem-vindo para mais um vídeo. Está a fim de conhecer os 7 maiores desastres do mar? E assista o vídeo até o final, vou deixar um extra para vocês, tá? Então vamos começar pelo MV William Gustloff. O desastre marítimo mais mortal da história não foi exatamente um acidente, mas calma aí que eu já vou explicar para vocês. O MV Gustloff foi construído como um navio de cruzeiro para a organização de turismo operada pelo Estado da Alemanha nazista. E mais tarde, esse navio serviu como um hospital para a Marinha Alemã e quartéis flutuantes. Em 30 de janeiro de 1945, os alemães estavam perdendo a Segunda Guerra Mundial e o exército russo estava se aproximando. Naquela manhã de inverno, 10.582 pessoas foram acomodadas em um barco projetado para transportar 1.900 pessoas. Os passageiros incluíam oficiais nazistas, soldados feridos e milhares de civis, muitos dos quais eram crianças. Um submarino russo viu o Gustloff, que se movia lentamente e não estava marcado como um barco de hospital, e disparou 3 torpedos contra ele. Muitos botes salva-vidas foram congelados no convés e não teria sido suficiente para salvar mais de 10.000 pessoas. Então, mais de 9.000 passageiros morreram nas águas geladas, mais de 6 vezes mais passageiros que morreram no naufrágio do Titanic, por exemplo. O próximo que vamos falar é o Explorer dos mares da Royal Caribbean. Um cruzeiro pode ser um oásis de calma em águas agitadas, mas também é uma placa de Petri, onde os vírus ricocheteiam de passageiros para passageiros. Em 2014, o cruzeiro Explorer, que ia de Nova Jersey ao Caribe, ganhou a duvidosa honra de ser o navio com mais passageiros doentes do que qualquer outro passeio de barco desde que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças começaram a manter estatísticas há mais de 20 anos. A maioria das doenças dos navios de cruzeiro é o resultado de um norovírus, que causa inflamação do estômago e do intestino grosso. Se você estiver se perguntando como se manter saudável em cruzeiro com passageiros doentes, lavar bastante as mãos e evitar pessoas doentes é fundamental. Os insetos passam rapidamente através do contato com grades de navios, portas de banheiros e comida de buffet. E o nosso próximo caso é do Triumph The Carnival Cruise Line. Um incêndio no Triumph deixou o navio impotente e uma linha final de comédia de fim de noite, então nasceu o The Poop Cruise. Sem os banheiros, os passageiros foram forçados a deixar suas cargas em sacos vermelhos e enchê-los em latas de lixo deixadas no corredor. Alguns passageiros descreveram tapetes encharcados com mais de 5 centímetros de esgoto bruto. Pensa que nojento devia ser isso, né? Horrível. As notícias descreveram isso como uma cena de favela e um novo círculo do inferno. E isso demorou 4 dias para o Triumph ser rebocado do Golfo do México até Mobile, no Alabama, onde era possível sentir o cheiro do navio no cais. Pensa, isso deve ter virado um lixão. E mais tarde, 31 passageiros reclamaram de danos de longa duração, incluindo PTSD, que traduzido para o português significa estresse pós-traumático. O próximo caso ocorreu no Costa Concordia. Um dos maiores navios de passageiros já destruídos, o Costa Concordia, tinha 17 decks, 6 restaurantes, um teatro de 3 andares e um espaço suficiente para 4.200 turistas. Em 13 de janeiro de 2012, o capitão Francesco Schettino concordou com o pedido do chefe do navio, o Antonello Tievoli, e navegou mais perto da ilha de Isola del Giglio do que o normal. Mas e por quê? Me diz aí, Pi, por que ele fez isso? Qual o motivo dele ter feito isso? Porque Tievoli é natural do Giglio, então ele queria impressionar e saudar os moradores locais. Infelizmente, o capitão desligou o alarme do navio para o sistema de navegação por computador e mais tarde admitiu que achava que conhecia as águas bem o suficiente para navegar à vista. Não como menos esperado, o Costa Concordia atingiu uma rocha submersa, virou e afundou, matando 32 passageiros.
Mas vocês sabem qual que foi o pior pecado marítimo de Schettino? Ele abandonou o navio com 300 passageiros ainda a bordo. Galera, e para quem não sabe, isso é uma regra marítima, tá? Então sempre o capitão é o último a sair do barco, ou do navio no caso, né? Um oficial da guarda costeira, em contato com o navio no momento do naufrágio, alegou ter dito a Schettino para voltar a bordo. Mas isso não passou impune. Depois de ele ser condenado por homicídio culposo e perseguir vários recursos, Schettino só iniciou sua sentença de 16 anos de prisão em maio de 2017. Então partimos agora para o Royal Pacific. Quando o Royal foi lançado pela primeira vez como uma balsa de passageiros em 1964, podia transportar 250 passageiros, 91 carros e 16 caminhões. Ele foi vendido e convertido em um navio de cruzeiro no final dos anos 80. A viagem inaugural do barco foi um cruzeiro de 2 noites para lugar nenhum, que partiu de Singapura e navegou por Phuket, Malacca e Penang, antes de voltar para casa. Por volta mais ou menos das 2 da manhã, quando a maioria dos passageiros estava dormindo, a equipe ouviu um estrondo e as placas da mesa do buffet caíram no chão. Uma traineira taiwanesa Terfu 51 acidentalmente abaurou o navio, deixando um corte de 6 pés ao lado. Mas quando a traineira se afastou, ouviu-se um som ensurdecedor de metal raspando contra metal. E o sistema de PA não estava funcionando corretamente no barco, mas o oficial de segurança desceu as escadas para avaliar os danos. Quando ele voltou, ele disse a todos que colocassem seus coletes salva-vidas. Os relatórios variam sobre quantos passageiros tinham sido impactados. A maioria conta com 30 mortos e 70 feridos. Vários passageiros também reclamaram que uma mistura de membros da tripulação gregos, ingleses e mandarins levou poucas pessoas a entender o que alguém estava dizendo. Então agora vamos falar do Castelo SS Morro. E gente, a história dele é terrível. E surpreende que nenhum produtor de Hollywood transformou a história em um filme de terror. O diretor Fritz Lang, na verdade, colaborou em um roteiro sobre a tragédia e o chamou de Hell Afloat, que é uma descrição bastante apropriada. Mas ele nunca foi feito, tá? Foi só feito o roteiro mesmo e foi abandonado a ideia de fazer o filme. Entre 1930 e 1934, o Castelo SS Morro transportava regularmente mais de 480 passageiros entre Havana e Nova York. Enquanto estava a bordo, não havia depressão para se preocupar e nenhuma proibição, o que significava muitas festas cheias de bebida. No entanto, a volta de setembro de 1934 de Cuba para a Grande Maçã pareceu ser amaldiçoada. Em 7 de setembro, o capitão Robert Wilmot reclamou de problemas no estômago depois de jantar e se retirou para sua cabine, onde mais tarde morreu de um ataque cardíaco. O oficial-chefe William Arms assumiu o comando e poucas horas depois, por volta mais ou menos das 3 da manhã de 8 de setembro, começou um incêndio em um dos armários de armazenamento. Mas as tentativas da tripulação de combater o fogo foram aleatórias e inadequadas, e logo o incêndio não pôde ser contido. Muitos dos tripulantes abandonaram o navio, deixando os passageiros confusos se defenderem nos corredores escuros e cheios de fumaça. Alguns até saltaram do convés para a morte na água. Algumas equipes de resgate se alinharam na costa de Jersey para se encontrar com os botes salva-vidas, que transportam os passageiros. Já na manhã seguinte, o casco negro em chamas do Castelo SS Morro encalhou em Asbury Park, Nova Jersey. Das 549 pessoas que estavam a bordo do cruzeiro, 86 convidados e 49 tripulantes morreram. E chegamos ao mais famoso de todos, né? O RMS Titanic. Os muitos especialistas em 1912 que consideravam o Titanic inafundável estavam errados na viagem inaugural do barco, de Southampton para Nova York. Thomas Andrews havia projetado o navio para resistir a colisões frontais e ramificações de outros navios. No entanto, o iceberg do Oceano Atlântico Norte, que derrubou o navio, raspou 5 de seus 16 compartimentos estanques. Mas se tivesse passado apenas 4, o barco teria ficado à tona. Os botes salva-vidas do Titanic, semelhantes a outros sistemas que eram usados na época, foram projetados para levar passageiros a navios de resgate próximos,
não para levá-los eles de volta para a costa. Infelizmente, a ajuda estava a muitas horas de distância nas primeiras horas de 15 de abril, quando o barco estava afundando. A organização pobre da tripulação também fez com que muitos botes salva-vidas deixassem o navio com muito menos capacidade. Resumindo, eles podiam ter salvo muito mais vidas do que realmente foi salvo. Além disso, eles só tinham barcos suficientes para cerca de 1/3 das pessoas a bordo. Como resultado de tudo isso, mais de 1.500 pessoas morreram, no navio ou nas águas geladas à espera de ajuda. Uma teoria recente sugere que o incêndio que começou no casco, antes que o navio partisse, enfraqueceu as paredes de aço da embarcação. Isso a deixou suscetível ao iceberg, que normalmente não causaria tanto dano assim. Agora, galera, como prometido lá no início do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o Ever Given, que encalhou no dia 23 de 3 de 2021, em meio a ventos fortes e uma tempestade de areia que afetou a sua visibilidade. Nesse caso, a gente não teve mortes com essa embarcação, mas com certeza gerou muitos problemas para o mundo todo. Empresas especializadas em comércio marítimo estimam que, no total, as perdas econômicas direta ou indiretamente ligadas ao encalhe passem dos 300 bilhões. Ele estava bloqueando uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, que é o Canal de Suez. Isso acabou forçando as empresas a redirecionarem os navios, o que causa longos congestionamentos. Só para vocês terem uma noção, havia mais de 370 embarcações na fila de espera da liberação do canal. Cerca de 12% do comércio global passa pelo canal, de 193 quilômetros, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, criando um caminho mais curto entre a Ásia e a Europa. Mas, enfim, no final tudo deu certo e agora está liberado. Então, mas vai demorar um tempo até eles liberarem tudo, né? Passar todas essas embarcações. Penso que vai demorar um tempo ainda, né? E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Dessa maneira, você sempre vai receber a notificação dos nossos novos vídeos. E assim, você me ajuda a levar esse mundo de curiosidades para mais pessoas. Ah, pessoal, e também vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.